Voltando, outra aula. Tava com 24, agora eu tenho 4. Quero saber cadê o resto. Oi, Felícia. Oi, professora, tudo bem? Tudo. Você tava na aula de trânsito? Não, né? Tava. Tava, não cheguei a ver você, a sua janelinha lá, Não, eu não. tava com a câmera desligada. Juliano, você tava na aula de trânsito? Bom dia, Tati. Não tava, acordei agora. Oh, meu Deus. Mas você Eu faz? tava. Você faz aquela Faço, disciplina? faço. É porque eu fiz Eu tava voltando de São Paulo ontem, voltei de carro, tava cansado demais. Acho que me atrapalhou. Caramba! Que perigo, hein? Dirigir esse tantão sem descansar, menino. Pois é. Faz parte do contexto da psicologia do trânsito. Você tem que descansar É agora que você tinha que estar, Juliano, na aula de na psicologia aula. do trânsito. Verdade. Fazendo tudo errado. Mas deixa eu contar para vocês. Eu tô bonitinho demais. Eu gravei a aula. Agora eu já aprendi a converter os vídeos. E agora eu já estou baixando os vídeos. Fiz um canalzinho no YouTube. Na verdade, o André fez para mim, que eu não dou conta sozinha. Ah, Ó, Mas aí agora eu vou blogueira. colocar todas as aulas gravadas dentro da plataforma. Quem não assistiu a aula vai assistir. Que Que gracinha. bacana. Ficou Adorei. fácil. Como diz minha mãe, essa menina tá ladina. Vocês conhecem essa palavra? Ladina, nunca ouvi não. Ladina. Uma coisa bem antiga, né? Ladino é tipo como é que eu vou dizer? Eu acho que eu posso estar errado. É tipo uma pessoa muito. Ai, cacete, qual que é a palavra? Não é esperta? Mas não é só isso. É que, tipo, Ladino, ele é um tipo de assassino Meu também. Deus. É. Pesquisa pra você ver. Não pode pesquisar aí agora. Nós temos que sair dessa aula Ladino. com a cara do Cássio. Eu entro na aula, tá bom, tô falando de assassino, entendeu? Que é isso? Minha mãe tá me chamando de assassino e isso tá sendo gravado. Meu Deus do céu. Acho que ela não sabe que ela tá me chamando disso. Nós já temos Aqui, ó. 16 pessoas. Percebo o sentido de ser esperta, né? A menina tá esperta. Eu acho que é muito Sagaz. custosa, de menina de menina custosa, Sagaz. levada, sabe? Uhum. Será que dá pra mandar print aqui nesse negócio? Acho que não dá, não. Depois pesquisa Ladino aí, Tati, vai em imagens pra você ver. Mas é coisa de jogo online, entendeu? É umas Misericórdia. classes de jogos. Ladino é tipo um assassino. Ladino. Tá vendo, Tati? Que perigo. Pirei. Vai? Como diz o Theo, mãe, tem que pôr ok. Uai, não tá querendo ir, não. Nem reconhece a palavra, gente. É porque não é para eu fazer isso agora. Tá na hora de começar a aula. Nossa, tem 5 pessoas para eu admitir aqui. Pessoal, nossa aula agora é de estágio básico em psicologia escolar. E conforme está no nosso plano de ensino, nós vamos fazer hoje um levantamento dos comportamentos de um estagiário. Ao invés de eu dizer assim, como um estagiário deve se comportar, eu vou perguntar para vocês e quero que vocês, na medida do possível, anotem para a gente, eu vou anotar também, para a gente depois usar essas palavras como se fosse um mapa mental, tá? Eu vou anotar numa folha, espalhado aqui assim, ó, no meio eu vou colocar comportamento estagiário. Então, você é, a partir de agora, um estagiário. E aí, eu pergunto para você, se você chegar numa escola como estagiário de psicologia, qual é o tipo de comportamento que você não pode ter?
A partir do que a gente não puder ter, que nós vamos construir o que pode e o que deve ser, né? Que tipo de comportamento vocês não podem ter? Vamos lá? Apontar para a pessoa que trabalha na escola as coisas que a gente acha que está tudo errado. Apontar erros. É, Outra pessoa, outra coisa. Vamos, gente, depressa, para ser dinâmico o negócio. Vou ter que chamar por nome. Tô tentando pensar aqui, Tati, mas não O que vem que você nada na não minha pode cabeça. fazer numa escola? Você é um estagiário. Você não pode fazer numa escola. Interferir na aula de algum professor ou em algum comportamento que eles têm. Não ouvi, Cássio. Fala mais alto um pouquinho. Você não pode interferir tipo, nas coisas que acontecem na escola ali no momento, porque você é só um estagiário, no caso. Interferir no sentido de dar sua opinião. É isso, no caso. Vocês estão muito profundo. Tem comportamento mais... Pode ser óbvio, pode ser bem lógico. Que tipo de comportamento vocês não devem fazer? Professora, Oi. tentar impor alguma coisa como sendo a única coisa certa para fazer, para resolver a situação. Impor ideias, ok? Pode tomar merenda, gente? Pode merendar com os alunos? Não. Sentar no refeitório e merendar? Então não. Ah, se não pode, deveria, né? Não pode, exatamente. Todo semestre tem essa pessoa pelo que amor de quer Deus. comer a merenda. Ai, professora, mas eu vou estagiar na escola que eu estudei. Eu tenho uma saudade do lanche das tias. Não pode merendar. Vou falar por quê. Já, já. A merenda. Então tá, vocês não podem merendar a merenda que tá lá. Mas vocês podem levar lanche? E lanchar? Claro. É Não. possível, ué. Não. Uai, não. Aí não. E aí? Vocês vão Vou ficar na ligar pro escola menos de uma hora. Que fome é essa? Direitos humanos. Aonde que tá? Uai, tá doido que eu não vou levar minha comida? Josué, quanto tempo vocês acham que vocês ficam dentro da escola? Não interessa se me der fome. Minha marmita fit. O Minha jeito que ele me marmitinha, responde batata não doce. interessa. Interessa, Tati. Interessa. Tô brincando. Mas, nossa, se for só uma horinha, tudo bem. Aí tá tudo certo. Já já eu explico por que que não pode levar lanche, por que que não pode lanchar. Que mais? Eu não vou parar de falar, vocês têm que falar. Eu só queria dar umas dicas para vocês verem que o caminho é bem óbvio do que não pode fazer. Tati, tem alguém querendo falar. É Nicole alguma coisa que eu não tô enxergando agora. Tá no chat? Nicole, pode falar. Tá me ouvindo? Tô. Eu acho que chegar abraçando criança, assim, acho que também não rola, né? Não, não rola. Não pode. Abraçar as crianças. Isso. Ainda mais agora, em retorno de pandemia, não pode abraçar ninguém. Porque quando eu tava fazendo uns estágios aí, eu tinha uma dupla que ela queria chegar abraçando todo mundo. Eu falei, gente, isso não rola não, isso nem pode. Não, não pode. Não é comportamento estagiário. O que mais que não pode fazer? Vocês estão muito santos, vocês estão achando que pode fazer tudo? Pode sentar no balanço do parquinho, gente, e balançar? Acho que pessoas maiores de 15 anos não pode, eu acho, né? O peso, não sei. Pois é, Cássio, mas eu conheço uns alunos que acham assim, bonitinho demais o parquinho. Vamos brincar? Né? Então, o uso Eu ia do perguntar se parquinho. pode fumar lá, mas acho que não, né? Olhar bem dentro dos seus olhos, Josué. Você... Tá legal o vídeo aqui, Tati? Nem um cigarrinho?
Eu preciso te Meio. responder? Também não pode Olha nos meus olhos, eu preciso te responder? Não precisa não. Rapaz. Ó o Lucas querendo entrar. Então Não não pode o pode. cigarrinho, não pode a balinha, o chiclete também não, o chocolate também não, a merendinha, que a gente está falando de lanchinhos em geral, mas a balinha, o chiclete, o pirulito. Gente, vocês não estão numa escola cheia de criança. Aí tira do bolso um chiclete, tira do bolso uma balinha. Pensa na cena, a carinha deles assim, ó, querendo a balinha também. Ah, professora, tá na hora do meu lanche fit, tá na hora da minha barra de cereal. Aí faz aquele barulho de embalagem de chocolate e abre a barra de cereal e começa a comer na frente de criança que talvez nunca comeu uma barra de cereal na vida, não sabe o que é aquilo. Sente aquele cheirão, né? E fica assim, quase engolindo a sua barra de cereal. Então, por isso que não pode comer, por isso que não pode levar nada que vai chamar atenção. Seja por causa do barulho da embalagem, seja por causa do ato de tirar a atenção das crianças do que elas estão fazendo para você, como seja também de passar a vontade nas crianças. Se você não está levando um saco de balinha para dar um para cada um, então você não vai descascar uma balinha e chupar, não. Entendeu? O cigarro não precisa explicar, não, né? Então tá bom. Mas se eu levar um saco de balinha, então, aí pode. O Aí cigarro eu dou ou a uma pra cada balinha? criança. Não, a balinha. Mas pra que Aí você eu tá dou uma querendo balinha pra tanto cada assim criança. dar balinha pras crianças? Gente, tá, porque exatamente, às vezes as crianças nunca chupam uma balinha, ué. Não, balinha é 1 centavo, José. Todo mundo já chupou uma balinha na Uai, vida. Tati. Os dentistas que o digam. Assim? Se há uma coisa que criança, todo mundo tem acesso, é a tal da balinha. Bom, vamos parar de falar só da balinha e tem uma coisa muito séria que vocês não podem fazer também. Como estagiário, como profissional. Sabe o que que é? Como é que deve ser o uso do celular? Eu acho que não pode tirar foto. Não deve ser o uso, né? Não criar imagem das crianças, Exato. nem tirar a atenção delas, porque às vezes você começa a mexer no celular, as crianças começam, no seu celular tem joguinho? Não é? Deixa eu jogar. Parece que você não gosta de criança, Josué? Ou foi impressão Ai, minha? Tati, ser bem sincero, assim, não é que eu não gosto. Eu tenho um pouco de medo, assim, de criança. Não, tem medo não. Ele não vai te bater. Você é bem maior do que ele. Não. O uso do celular, ele chama a atenção na medida que você vai tirar sua atenção para a sua observação de estágio e ficar usando o celular. O uso do celular é indevido quando você vai tirar foto. Tem gente que pega e faz primeiro dia de estágio na escola e tira selfie na porta da escola, os meninos estão atrás. Isso é errado. Não pode tirar foto das crianças sem permissão. Você só pode tirar uma foto, e não é da professora, não. A permissão é dos responsáveis da criança, que são os pais. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa na escola, um trabalho com criança, a gente precisa da autorização dos pais. Imagem é algo muito sério. Nós não devemos utilizar a imagem de menores. Não é só criança, não. Até adolescente também. Às vezes, os adolescentes ali do ensino médio, com seus 13, 14 anos, e vem te abraçando, e vem querendo fazer amizade, e vamos tirar uma foto. É sério isso. Oi, Cássio. Isolamento social, dá licença. Agora ainda tem essa questão. Afasta de mim, não tô. Vamos fazer um círculo aqui, bem longe. Bom, as regras vão aumentar ainda mais quando a gente retornar à vida, ao novo normal, né? Como está se costumando dizer, porque normal não vai ter nunca mais do jeito que era antes. Então, as regras vão aumentar ainda mais no sentido de cumprimentar, quando eu for cumprimentar uma pessoa, se eu posso cumprimentar, hoje em dia não pode. Hoje eu não posso estender a mão para uma professora, para uma diretora, por quê? Porque não está podendo ter esse contato físico.
Mas quando puder, quando tiver mais liberado, eu puder cumprimentar as pessoas. Como deve ser esse cumprimento? Eu não posso abraçar, eu não posso ser muito uma pessoa que queira forçar um tipo de afeto. Bom, gente, se for um estágio numa escola que você já estudou lá, você encontra a tia da cantina, que era aquele doce de pessoa que você costumava chamar de tia. A hora que ela te reconhecer, ela falar, fulaninha, é você, ela vai querer te abraçar. Aí você também é diferente, você não vai falar, não, ó, não posso abraçar não, porque eu sou estagiário. Não, nesse sentido, a outra pessoa está se direcionando a você e você vai ser receptiva. Você vai ser uma pessoa receptiva no sentido de aceitar aquele cumprimento mais afetuoso. Mas, do contrário, não tem que ficar forçando, né? Então, a questão de cumprimentar com afeto. Eu estou fazendo um mapa aqui. O que mais? Vocês podem fazer ou não? Eu falei do balanço, para não sentar no balanço, aí o Cássio falou, não, mas ninguém vai sentar, porque lá é só abaixo de 15 quilos. Mas vai que tem uma amarelinha desenhada no chão, lá no meio da quadra. Já estou até vendo vocês pulando a amarelinha, brincando nela. Não pode. Tenha um comportamento sério, tenha um comportamento profissional. Entendeu como que funciona? Vamos ver se eu falei. Como é que deve ser a roupa? Eu ia falar isso agora. O quê? Até o jeito da gente se vestir tem que tomar cuidado. Porque dependendo do jeito que você se veste, você não passa uma imagem de seriedade naquilo que você está fazendo, né? Então vamos ser bem claros e específicos. Que tipo de roupa que não pode, ou que tipo de ornamento que não pode ser utilizado? Decote, short, bermuda, chinelo, regata, o que mais? Boné. Boné. Acessório, assim, eu não sei, acho que acessório pode, né? Acessório que chama atenção demais, eu acho. Não precisa demais, ir parecendo que vai para uma festa, né? Isso. Acessório demais não pode nem assim na faculdade, tá? Só uma dica, né, do personal Josué, assim, personal stylist. Não pode, acessório demais. Olha, não se deve ir para um trabalho, para um local de trabalho, seja uma escola, seja qualquer empresa. Quando vocês forem fazer psicologia organizacional, estágio básico em psicologia organizacional, vocês vão fazer com a professora Mária, segue as mesmas orientações. Você não deve ir para uma empresa, seja para uma entrevista de emprego, seja para uma atividade de estágio da faculdade, seja para trabalhar mesmo. Dependendo da empresa, você tem que observar como que é o estilo do pessoal que trabalha lá. Tem empresa que o pessoal trabalha mais formal, que os homens vão de gravata. Então, para vocês não se ficar perdido ali no meio como um estranho no ninho, você vai ter que usar uma camisa e uma gravata se você for trabalhar lá, certo? Agora, tem empresa que é tão informal que as pessoas trabalham de camiseta, de gola polo, às vezes vão até de bermuda trabalhar, que se você for de gravata, você vai ser o estranho, você vai se destacar. Então, a gente tem que ir pelo bom senso. A questão da roupa, a gente tem que ir pelo bom senso. Eu não posso exagerar, não posso fazer de conta que eu estou indo para uma festa, mas, ao mesmo tempo, eu não posso estar indo para o clube. Eu tenho que pensar que eu estou a partir de agora, gente, a partir do momento que você começa uma faculdade e depois quando você começa a ir para um estágio, para o campo de estágio a primeira vez, vocês estão mostrando a sua cara como futuros profissionais. E por mais que a gente não goste de dizer, principalmente o pessoal da psicologia, não gosta de dizer que a gente não deve julgar o outro, muito menos pela aparência, isso é certo, a gente não deve julgar o outro pela aparência, mas o mundo é mau. E o mundo nos julga pela aparência. Então, a forma como a gente se vestir já é um cartão de visita de quem somos nós.
Então, você não deve se mostrar de uma maneira, vamos ser bem específico, vulgar. O Josué falou do decote, mas existem outras roupas que não são decotadas, mas que também são vulgares, que são chamativas, que são indecorosas. A roupa curta, a roupa transparente, às vezes não é decotada, às vezes é comprida, é aquela saia que vai lá no pé. Mas quando passa numa luz assim, você vê do outro lado. Não adiantou nada. Para que adiantou essa saia ser desse tamanho? Espera aí que eu vou colocar o computador na tomada. Então, a gente tem que tomar cuidado com a roupa indecorosa de uma maneira em geral. Oi. No meu caso da tatuagem, bota uma blusa de manga comprida, bota uma blusa de manga comprida ou não? Porque querendo ou não, tira um pouco da atenção das crianças também. Às vezes, A sua olha, tatuagem é nos seus braços. tem medo, tem criança que tem medo de mim. Tem criança que tem medo. Olha, a tatuagem no braço, ela é uma opção, apesar de que a minha é nada perto da sua, eu sei. Mas ela é uma opção que você fez quando você fez a tatuagem. Então, se você acha que ela pode provocar medo, que ela pode provocar qualquer coisa desse sentido, você pode usar uma roupa mais comprida. Mas vamos combinar, nesse calor, você ir para uma escola de telha eternite de manga comprida, você passa mal e nós vamos ter que chamar o SAMU e não vai dar certo, né? Então, É verdade. você pode colocar uma camiseta... Usa o bom senso, né? Coloca a camiseta do tamanho normal e você vai ter que ser aceito do jeito que você é. E assim, existem estereótipos mais marcantes e mais amedrontadores do que uma tatuagem no braço. Tem gente que tem... Deixa eu ver se é o caso dessa sala aqui. Acho que não. Tem gente que tem piercing na cara inteira, né? Tem gente que tem... Chama atenção mesmo querendo. Tem o cabelo azul, né? Mesmo não querendo chamar atenção, chama, né? Então, assim, quando nós temos um aluno que já formou, que ele tinha largador nas orelhas, bem grandão, vários piercings no rosto. Quando ele começou a atender na clínica, escola, e quando ele começou também a ir para o estágio, a gente não precisou nem orientar. Nós tivemos essa aula de orientação, de bom senso, e ele, por si só, tirou todos esses piercings e alargadores gente, a gente até assustou de tão limpa que a cara dele ficou quando ele chegou no estágio. E ficou lindo, na minha opinião. Então, assim, ele mesmo fez isso e tirou para não realmente causar impacto em relação às crianças, né? Vamos conversar, então, sobre os quesitos que foram levantados como comportamentos de estagiários que não devem ser feitos. Se surgirem mais alguns, a gente vai colocando, porque eu já comecei a comentar, né? Não era para comentar, era para fazer a lista toda e depois comentar, mas eu não aguentei, eu converso mais. Quando a gente fala de roupa, que é o que nós estamos falando, de aparência, que a gente tem que apelar pelo bom senso, pensa que nós vamos ter que trabalhar com criança. Então, põe uma roupa confortável que você pode agachar, sentar no chão, levantar. Ou seja, não vai de saia, não vai de calça branca, sabe? Vai de calça jeans, de tênis, porque se precisar de pular, correr, brincar, fazer uma gincana, você está pronto, disponível para aquela atividade. Não vai de chinelo. O chinelo ou a sandalinha rasteira, mesmo aquela que é presa atrás, ela não é segura para se trabalhar. Na área da saúde, isso é mais criterioso ainda. Em alguns estágios da área da saúde, lá do estágio supervisionado do 9º período, não pode nem usar esmalte escuro para entrar na UTI. Tá? Tem que usar um sapato fechado para entrar em algumas áreas de trabalho do hospital. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, a roupa, a gente tem que apelar muito pelo bom senso. Mas não é só roupa e acessórios que compõem a aparência de um indivíduo, não. A gente tem que pensar, inclusive, na nossa higiene. Parece óbvio falar disso, mas, pessoal, os dois extremos de cheiro, por exemplo, odor, dois extremos completamente errados. Perfume demais e perfume de menos.
Quando a pessoa pega um ônibus, vai para o estágio, sol quente, esqueceu de passar o desodorante. Ela chega no estágio fedorenta. Muito obrigada. Não, senhor. Não pode. Como que você vai trabalhar com adolescente, com pré-adolescente, com criança, sem o mínimo de higiene? Então, nós temos que pensar no uso do desodorante, no uso do creme dental, porque o bafo também ninguém merece ficar conversando com um estagiário, com um psicólogo que tem bafo. O perfume exagerado também, ele pode ser desagradável. Tem gente que chega numa sala pequena e senta, que você quase faz assim, ó, de tanto perfume que tá dentro daquele lugar, né? Então, não precisa exagerar. A gente tem que ter bom senso, tá? Eu tô falando isso, pessoal, mas como eu já trabalhei no RH, teve uma vez que eu fiz uma entrevista com um candidato, alguém um dia até falou para mim assim, poxa, mas ele tá desempregado, é por isso que ele não tinha dinheiro para usar um desodorante. Vou contar a história primeiro, depois eu conto as especulações a respeito do caso. Gente, ele entrou na minha sala e ele estava com um mau cheiro de CC tão forte, que a minha sala ficou impregnada. Depois que ele foi embora, a cebola continuou, sabe? Eu bati bom ar, eu liguei ventilador, eu dava ânsia de vômito, eu não estava dando conta de ficar na minha sala. Tanto é que no cantinho de baixo assim, do currículo dele, eu escrevi 2 letras assim, ó, para eu nunca mais esquecer, CC. Para eu nunca mais esquecer que aquele candidato... Professor, isso não é possível, não. É possível, é possível. A pessoa parece que não tem nariz, ela não sente o próprio cheiro. E era um candidato boa aparência. Um dia, inclusive, eu estava buscando nas fichas lá para fazer uma triagem de auxiliar administrativo e puxei essa ficha. Falei, nossa, olha a foto desse rapaz, ele fez tal curso, ele fez tal. Quando eu vi lá no cantinho, estava CC. Eu falei, sangue de Jesus, é aquele. Não, vou querer não. Aí alguém vira para mim e fala assim, professora, ele está procurando emprego, tá vendo? Ele não tem dinheiro nem para o desodorante. Gente, limão China, dá em qualquer lote, esfrega o limão China debaixo do braço, tá? CC não é desculpa por falta de dinheiro, não. De sabonete, de desodorante, não. Ana Luísa vai dar um trem de tanto isso. Porque misericórdia, a falta de higiene é inadmissível para um estagiário. Fala, Ana. Não, eu só queria comentar. Professora, pelo amor de Deus, que situação foi essa? Eu tô morrendo com você falando. Não, foi horrível. Saiu e a cebola ficou, pra mim foi o ápice. Cheira cebola. Aí eu tô falando do CC, mas tem alguns casos que pode ser o chulé. Tem gente que misericórdia, parece que tem um gambá dentro do sapato. O que é isso? E não é só homem, não, mulher também. Então, assim, a questão do bom senso na higiene é muito séria. Eu tô brincando e levando, exemplificando, brincando, mas é para vocês nunca esquecerem. Quando vocês forem estagiar, quando vocês forem trabalhar, tomem cuidado não só com a questão da roupa, a questão da aparência, a questão da higiene é muito séria, porque pode ser marcante. Então, o perfume exagerado é desagradável, mas o mau cheiro também é desagradável e isso pode marcar você. O mau hálito, né? Ao estar conversando com uma pessoa, fazendo uma entrevista, tanto profissional como candidato, tem que tomar cuidado com essas questões, porque isso pode ser um fator contra a contratação, um fator negativo para a pessoa, né? No caso do CC foi, porque escrevi lá no cantinho do currículo dele, coitado, nunca, toda vez que eu pensar, professora, por que você não jogou fora? Não, porque eu tinha que saber quem era e por que eu não ia contratar, jamais. Professor, às vezes é naquele dia. Não, gente, o CC dele era daqueles assim, velho, sabe? Seco, daqueles que dá enjoo no estômago mesmo. Não era daquele dia, não. Até a roupa usada de um dia para o outro, quando a gente não toma cuidado, pega uma roupa que já estava usadinha, às vezes o próprio corpo não está com mau cheiro, mas algumas malhas, elas têm esse negócio de ficar com esse cheiro forte por causa do suor. Então, é uma questão de bom senso. Então, o que nós levantamos aqui?
Roupa, já falei. Perfume ou mau cheiro, já falei. Cumprimentar com afeto. E aí alguém falou abraçar as crianças. A Nicole falou abraçar as crianças. Gente, não significa que se alguma criança vier e quiser sentar no seu colo, ou uma criança vir conversar com você, você tem que falar assim, sai daqui, minha professora falou que eu não posso interagir, eu tenho só que observar. É um estágio de observação na escola, então não é para interagir com a criança. Aí você está lá no fundão da sala, observando o que acontece com as crianças que estão sentadas em fileirinha, todo mundo vai ficar olhando para trás, olhando para sua cara. Isso quando não chegar um em pezinho do seu lado e falar assim, oi, como você chama? O que você está fazendo aqui? Eu chamo fulana. Você vai falar, dá licença que eu não posso interagir com as crianças dessa sala? Não! Quando a criança interagir com você, você vai responder a essa interação. Se uma criança que, tia, eu quero te dar um abraço, você fala, não posso, sai daqui. Não, você vai abraçar. Quando for uma atitude vinda da criança. O que não pode ser você entrar na escola como se fosse uma política em campanha e abraçando, e oi fulano, assim, a tia chegou, e você chega dando tchauzinho, abraçando, distribuindo balinha. Por que não pode distribuir balinha? Porque nós não podemos ser associados com esse tipo de reforço positivo. Não que nós vamos ser reforçadores negativos, mas nós não podemos ser conhecidos como tia da balinha. Quem que é o psicólogo que faz estágio lá na sua escola? Ah, é a tia que dá balinha pra gente. É assim que você quer ser conhecido? Não pode. Nós não podemos ter esse estigma, tá? Então, podemos de vez em quando fazer uma lembrancinha, em um momento de confraternização, talvez numa despedida de semestre ou de ano, a gente pode dar um presente, ok. Mas assim, chegar com um saco de balinha, distribuindo balinha, não. Qual que é a necessidade disso? Conquistar? Não, a gente não precisa conquistar as crianças no estágio básico de psicologia escolar, tá? Então, já falei, abraçar as crianças, a roupa, o perfume, cumprimentar com afeto. Só quem te cumprimentar com afeto, você retribui. Não pode forçar um cumprimento. O uso do celular, a gente falou um pouquinho já. Não deve tirar fotos, não deve registrar os momentos e não deve ficar. A professora mandou observar a escola. O trabalho é em grupo. Enquanto o grupo está observando, eu estou aqui respondendo aos meus amigos, respondendo ao meu namorado, conversando no celular. Não pode. De preferência, não leva o celular. Se não tiver jeito, se tiver que levar o celular para pedir o Uber, deixa ele dentro da bolsa, com os dados móveis desligados. Quando você precisar usar, você liga. Para ninguém te ligar, para ninguém te perturbar, gente, é muito pouco tempo que se fica no estágio. Eu sei que nós não vamos fazer presencial esse semestre, que a gente vai trabalhar temáticas aqui mesmo nas aulas remotas, que vocês não vão ter condições de fazer o estágio indo para a escola, porque não tem escola funcionando, não tem jeito de fazer, né? Então, eu estou com uma proposta junto com o professor Fernando, que ele dá o estágio escolar à noite, da gente tentar fazer alguma atividade de intervenção em relação às aulas online, que tem escola dando aula online, né? Aí seria interessante a gente conhecer essa realidade das escolas, a gente trabalhar com os professores que estão cansados. Então, a gente talvez vai tentar fazer intervenções de forma remota. Mas, por que a gente está fazendo esse levantamento de comportamento do estagiário? Algum momento na vida de vocês, vocês vão estagiar. E aí vocês precisam saber como que deve ser esse comportamento. Cássio, você ia perguntar alguma coisa? Ah, ia, Tati, por causa... Na verdade, eu ia falar, porque minha mãe, ela trabalha no Delta, né? Aí, todo dia, agora de manhã, tipo, às 7 horas da manhã, ela tá aqui fazendo chamada, e treino de aula, eu tenho que arrumar as coisas para ela. Tipo, tem muita coisa assim que, tipo, a gente pode olhar e também essa questão de online, tipo, é muito difícil de manter os alunos focados em treino, porque você vai ver o chat da aula deles, é muito zoado, tá? É muita coisa esquisita que essas crianças de hoje em dia mandam. Não, Cássio, a minha experiência com a aula online, enquanto eu tô aqui com vocês, o Theo tá ali na outra sala,
no escritório com porta fechada para eu não atrapalhar e ele não me atrapalhar, porque ele está em aula online agora. Esses dias eu acabei a minha aula com vocês e aí desliguei o computador e escutei ele falando assim: professora, me dá uma chance, não fala para minha mãe, eu não vou fazer isso mais. Prestou na flagrante delito. Abri a porta, o que está acontecendo aqui? A criatura rabisca a tela. A professora está falando, ele vai lá e rabisca a cara da professora. A professora compartilha a tela, ele vai lá e rabisca as coisas que a professora está mostrando. E as mães no grupo aqui, no grupo do WhatsApp, quem é esse aluno que está fazendo isso? A mãe desse aluno tem que tomar uma providência. E a mãe do aluno está em live, entendeu? Também. Gente do céu, é muito complicado. E aí, nem todas as atitudes que vocês têm, eu tenho controle. Por exemplo, aqui no chat, vocês estão conversando, vocês estão rindo, mas eu sei que tem jeito de mandar mensagem sem eu ver, sem o anfitrião ver, tem jeito de mandar mensagem só para uma pessoa específica. E ele também conversa com os amigos dele. Então, a aula está lá ao vivo, e ele desliga a câmera e fica lá no chat conversando, não sei o que do joguinho, não sei do que. Eu fico pensando, gente, a pessoa tem 9 anos. Qual é o sentido de atrapalhar uma aula de 1 hora online? É Zoom também, é 40 minutos. A pobre da professora fica lá assim, ó, o rosto dela sendo rabiscado. Ela, gente, quem tá fazendo isso tem que parar, tá atrapalhando a aula. O rosto dela... Eu tô rindo aqui, mas vocês não têm ideia da caninana que eu virei quando eu fiquei sabendo que era ele que estava fazendo isso. Porque semana passada, no grupo das mães, as mães reclamaram e eu perguntei para ele, meu filho, é você que está fazendo? Não, não sou eu, fulano de tal, ainda dedou um colega. Beleza, acreditei. Quando eu cheguei lá, era ele que estava fazendo, gente. Ele ficou, isso foi sexta, né? Ele ficou sexta, sábado e domingo sem usar o computador como punição, tá? Porque, não porque ele estava rabiscando, mas porque ele mentiu para mim. Eu perguntei e ele mentiu. Eu falei, olha, se você tivesse dito a verdade, a gente ia ter uma conversa sobre isso, mas você não ia ser castigado. A verdade não é castigada, mas a mentira, nossa, vocês não estão entendendo o que é uma mentira para mim, não. Me fala a verdade mais dolorida, mas não mente para mim, não. E aí ele teve que ter a punição dele, porque o problema não é rabiscar a cara da professora. Eu fico com vontade até de rir de uma atitude dessa. O problema não é rabiscar a cara da professora. O problema foi mentir, né? Então agora que você não vai me rabiscar não, Marilúcia. Eu nem sei como que faz isso. Não, Tati, eu fico imaginando que as professoras dessa meninada. Meu Deus. Não, e eles todos abrem os microfones e começam a falar, conversar. Eu imagino. E ela fica, gente, desliga o microfone. É a mesma gritaria que tem na sala de aula, né? Aham. A Rafaela diz que o Theo é o ídolo dela. É, né, Rafa? Você não sabe o que ele faz. Fica até mais fácil para essas crianças conversarem. Eu amei, sério, ele é Chat. demais. É mais fácil o que, Josué, para conversar? Eles conversarem, né? Por causa do chat. Você consegue mandar o chat privado, se não atrapalhar a aula. Ai, gente. Então, esse tipo de comportamento, como disse o Cássio, nós estamos faltando 1 minuto para acabar. Quando cair, a gente volta, fica mais 10, 15 minutos, a gente encerra, tá? Esse tipo de comportamento, Cássio, é estressante para a professora e seria um dado para a gente observar. Se você tem sua mãe aí que faz essas lives, você pode observar. Se tiver outra pessoa que tem alguém próximo que pode fazer a mesma coisa, mas eu não posso exigir isso de todos, Cássio, porque não é todo mundo que tem essa proximidade, né? Com alguém dando aula. Então, nós vamos ter que inventar uma estratégia para vocês terem acesso às aulas remotas de criança, para fazer algum tipo de trabalho de observação.